Galera, pois é, parece que é impossível agradar todo mundo, porque mesmo esse novo filme do Mario tendo tudo pra ser a melhor adaptação de um game já lançado até hoje pro cinema, ainda assim foi alvo de rage. Isso tá bom, tipo, alvo de rage é normal, PT, sempre tem alguma coisa pra ter rage, né? Mas vocês não imaginam quem foi xingar muito no Twitter? O próprio Luigi. They see me rolling, they hate it. Vocês vão entender agora. Responde pra mim agora, você dorme sem trancar a porta de casa? Pra você de boa sair do carro e deixar ele com a janela aberta? Você daria tua senha do banco pra um desconhecido na rua? Não, né? E tudo isso tem motivo, segurança. E tá mais do que certo você. Mas a sua internet tá protegida também? Galera, isso é sério, sério. Todas as suas senhas de e-mail, streaming, banco, número de cartão, número de documentos, tá tudo aí no teu celular, no teu computador. E qual a proteção que você tem contra invasões? A resposta é nada. Mas antes de você se apavorar, segue essa dica. Assina o NordVPN. Aí você protege todos os seus dispositivos contra malware, até na sua Smart TV. Ele bloqueia sites maliciosos, cookies, você navega sem deixar rastro e tudo isso com velocidade top de conexão. E além da proteção total, o NordVPN também te permite umas vantagens bem bacanas, galera. Aqui, ó, se liga, ó. Com um clique, você pega aqui, escolhe o lugar que você quer se conectar, pronto. Você muda a tua localização digital, você consegue acessar passagens aéreas mais baratas, assinaturas de streaming mais em conta, até conteúdos que são restritos ao Brasil. Eu tô agora falando com vocês, da onde? Dos Estados Unidos. Como é que eu tô vendo a Copa? Eu tô penando pra ver a Copa, até eu clicar aqui no Brasil. Aqui, eu cliquei no Brasil, eu tô conectado, vê se aparece, ó. Aqui, ó, olha eu no Brasil ali, ó. Tava agora assistindo o jogo do Brasil. Tô falando, então eu tô conectado no Brasil, porque senão eu não tava conseguindo ver o jogo. Então eu uso mesmo. E tudo isso com suporte full time, 30 dias de garantia. Curtiu? Então clica no link aqui embaixo que tem um desconto exclusivo do Enet pra você e mais 4 meses grátis. Protege seus dados aí, de quebra usa a internet sem limites, conteúdo, hein? Você vai curtir que eu tenho certeza. Enet Transmitter aqui, Mario! Galera, se vocês assistiram os trailers do filme do Super Mario Bros., pelo menos já sentiram que esse filme só vai ficar realmente ruim se a Nintendo e a Universal se esforçarem demais pra isso. Porque pro fã de Mario tá tudo ali. Pro fã de uma boa animação também tá tudo ali. O trailer tá espetacular. Tá, pô, parece que vai entregar coisa absurda ali, né? Quando eu vi o trailer, pô, imediatamente eu pensei, tem tudo pra ser a melhor adaptação de videogame pra cinema de todos os tempos. E essa marca vai demorar pra ser batida se for o que o trailer tá prometendo. E olha que a concorrência vai responder, porque os 2 primeiros filmes do Sonic foram fantásticos e o terceiro já foi anunciado, né? Mas, acredite ou não, teve alguém que ficou indignado e resolveu xingar muito no Twitter. E vocês não imaginam que... Bom, agora vocês já imaginam, porque eu já falei várias vezes. O Luigi! Calma, que vai tudo fazer sentido assim que eu comecei a explicar da mesma forma que o sucesso desse canal só faz sentido assim, você mandar aquele like caprichado, nervoso. Pô, galera, estamos quase chegando nos 13 milhões. É um sonho pra gente. Pra caramba, ter você dentro desse canal. A gente fala, mas tem muitos que não estão inscritos ainda. Então você que tá inscrito, primeiro, mas muito obrigado. Tá dentro dessa fã do Casca Grossa aqui. Mas você que tá aí, não se inscreve, pô, cabe. Ajuda a gente a chegar nesses 13 milhões. A gente quer muito esse número e, pô, você aqui vai dar uma força cabulosa. Obrigado de coração, vamos lá. Ó, galera, não sei se tu não sabe, mas no início dos anos 90 tentaram pela primeira vez fazer um live action de Super Mario. Acho que muita gente já sabe disso, né? Pelo menos já tem alguns clipes na internet. E eu lembro que essa era uma época em que os cinemas estavam muito em alta por causa dos blockbusters que eram lançados justamente nessa época, nos anos 90. Por exemplo, Aladdin, Rei Leão, Jurassic Park. Porra, a galera tava bombando pra ir no cinema pra ver isso. Então alguém teve uma excelente ideia. Lançar um live action do Super Mario. O resultado foi... O que você acha? Como é que eu posso dizer? Digamos que esse filme foi o principal responsável. Esse filme foi o principal responsável pelo estigma de que todo filme adaptado de game já nasce errado. Galera, esse filme é pavoroso. Pra vocês terem ideia, o ator que fez o Mario falou publicamente que ele sequer sabia que se tratava de um game. O cara fez um filme inteiro e de repente, caramba, era um game, eu não sabia disso. Enfim, eu não quero falar aqui sobre esse filme específico, porque talvez valha a pena até a gente fazer um vídeo só pra ele, né? Só o John Leguizamo, que foi o ator que fez o Luigi, decidiu atacar o novo filme do Mario no Twitter. É isso mesmo que vocês ouviram. Luigi do live action do Mario, aquele filme que é responsável por todo mundo ficar com o pé atrás sempre que o filme adaptado do game é anunciado, resolveu falar mal do novo filme do Mario. Que Mario? Pois é, galera, tem muita coisa pra gente falar sobre isso, mas eu acho que é justo a gente mostrar exatamente o que ele disse. Então, aspas pra ele, editor. Que bom que Super Mario Bros. Vai ter um reboot. Óbvio que é icônico o suficiente, mas que pena que escolheram só brancos. Não tem latinos entre os protagonistas. Foi inovador não considerar a cor no original. Além disso, eu sou o único que sabe como fazer esse filme funcionar em termos de roteiro. E fecha aspas. Galera, bora comentar cada ponto que ele falou aqui.
tu já sabe. Senta que lá vem treta, tu deve imaginar, que é isso, hein? Bom, a primeira reclamação dele é que só tem brancos no elenco. Eu não tenho certeza se ele tá falando dos personagens ou dos atores que vão fazer as vozes dos personagens. Então eu vou falar dos dois pontos, lógico. Eu não sei se o John Leguizamo já se informou desde que ele gravou o primeiro filme, mas Mario se passa num reino fantasioso onde os personagens são tartarugas e cogumelos. Então eu acho que é bem óbvio o porquê de não haverem latinos ali. Não tem que ter humano nenhum ali, além do Mario e do Luigi. E eles são italianos, hein? Parla italiano, mozzarella calabresa. Ah, Peach, mas é Princesa Peach. Galera, vamos lá. Eu entendo perfeitamente a necessidade de haver mais representatividade no cinema. De verdade, eu entendo de verdade isso. E eu entendo que representatividade é importante e às vezes fazer adaptação de personagens brancos para personagens negros pode incomodar alguns, eu entendo isso. Mas a longo prazo, colhe frutos bons para a sociedade de um modo geral. Só que antes de pensar qualquer coisa referente a isso, tem que fazer lição de casa, ou seja, o filme tem que ser bom. A primeira coisa, o filme tem que ser bom. Primeira coisa, fazer um filme do Mario sabendo que a primeira tentativa foi aquele filme é de uma responsabilidade que vocês não fazem ideia. Pô, o cara vai, bate um pênalti, erra. Bate o segundo pênalti, erra. Tu vai mandar o cara bater o terceiro? Pensa, pô, o segundo já tinha que ter ficado assim, porra. Tu já errou o primeiro, tu tem certeza? Vocês lembram como é que os fãs ficaram pistolas com aquele Sonic de Chernobyl? Vocês lembram? Vocês me acompanharam aqui. A gente levantou, a gente fez barulho pra caramba aqui, né? Não adianta nada fazer um filme com representatividade se o filme for ruim. Porque se o filme for ruim, o filmmaker vai falar, olá, o filme é ruim porque quiseram lacrar. E aí prestou um serviço à representatividade. Porque representatividade, eu falo, é bom, é legal, representatividade é legal. Forçação não, entende? O fã não gosta. Agora, se o John Leguizamo estiver falando da representatividade dos atores que vão fazer as vozes dos personagens, aí eu sou obrigado a dizer que ele tá mentindo. O Rei dos Pinguins vai ter a voz do Gary Payton, o Kamek vai ter a voz do Kevin Michael Richardson, e o todo vai ser feito pelo Michael Key. E os três são negros. Agora, continuando, o John Leguizamo também disse que foi inovador colocar personagens de cor no filme original. Mas, galera, vocês assistiram esse filme? Comenta aqui embaixo se vocês assistiram, tá? Mas particularmente eu digo que a tal representatividade que eles fizeram nesse filme foi de tremendo mau gosto. E olha o Peter onde é que ele tá se metendo. A única personagem negra que eu me recordo nesse filme é a Grande Berta, que é uma mulher negra, fortona, fica dando porrada no Mario e depois se apaixona por ele. Só que na lore do Super Mario, sabe quem é a Grande Berta? A Grande Berta é simplesmente aquele peixe gigante que fica pulando da água pra matar a gente. Você já deve ter sido morto por esse peixe. Então, numa coisa, eu e o John Leguizamo a gente concorda. Eles realmente foram inovadores, mas foi uma inovação negativa, né? Ou seja, foi um exemplo do que não fazer numa adaptação. E por fim, ele termina dizendo que ele é o único que sabe como fazer esse filme funcionar. Esse cara é xarope. Vamos lá, galera. O John Leguizamo não é um ator ruim. De verdade não é. Mas se convir que ele também não é um exemplo, né? Ou seja, quando perguntarem pra vocês quais os 10 melhores atores que vocês já assistiram, pode ter certeza, ninguém vai mencionar ele. Isso porque, de um modo geral, ele só apareceu em filme B. Eu sei que ele tem uma carreira de sucesso no stand-up, mas tipo, e daí? Né? Isso não muda o fato de que ele foi protagonista de um filme que é nada menos do que a grande mancha na história do Super Mario. Aí ele entra na mesma categoria que o filme de Street Fighter do Van Damme. O filme do Doom, né, com The Rock, pra vocês terem noção. Pior, ele entra na mesma categoria de Dragon Ball Evolution. Essas são obras em que eu conheço um total de 0 pessoas que gostaram desse filme, você entende? Então eu faço a pergunta, será que ele não tem espelho em casa? Como é que ele diz que é o único que pode fazer esse filme funcionar se ele não fez funcionar nem o primeiro que ele participou? Primeiro que já tá errado ele ser protagonista, porque sim, no primeiro filme o protagonista da história não foi o Mario, foi o Luigi. E isso tá errado. Galera, é o faca em nome do Mario que tá no filme. Então o protagonista da história tem que ser o Mario e não o Luigi. E segundo, que esse filme não é só um filme ruim do Mario. Ele é um filme ruim por si só. Entendeu? Tipo, isola, aquele filme ele é ruim. Ele é simplesmente um filme enlatado, que já tava lá com o roteiro pronto. Aí a produtora, porra, resolveu dar um jeito lá de meter o Mario com a esperança do filme fazer sentido. Ah, vamos botar Mario aqui, de repente fica bom, mas Mario não tem nada a ver, bota assim mesmo. Agora vai aqui a minha opinião. Bom, se bem que eu já dei várias, né? Mas vai lá a minha opinião. O motivo dele estar fazendo esses comentários não é outro senão inveja. O cara sabe que o primeiro filme do Mario fracassou miseravelmente. Ele sabe que esse filme é a grande mancha, não só na história do Mario, como também na história das adaptações. Porque sempre que alguém fizer uma lista das piores adaptações de games pro cinema, esse filme sempre vai estar no top 5. E agora que tá pra ser um filme bom do Mario, que com certeza vai chegar quebrando tudo na voadora, óbvio que as comparações com o primeiro filme vão acontecer. E ele vai ficar eternamente marcado como protagonista de um filme horrível, entende? Agora as comparações vão acontecer.
Antes ele não estava em evidência, agora ele vai ficar em evidência pela parte negativa. Acho eu, não sei. Vai que esse filme também vai ser uma porcaria, né? Mas é como eu falei aqui, de verdade, ninguém tá questionando a qualidade dele como ator. Pô, o cara fez o Romeu e Julieta, Casca Grossa. Ele não era um ator ruim, ele tem muito filme no currículo dele, tá? Mas nenhum grande blockbuster que faça a gente pensar: ai, caramba, eu quero esse ator fazendo o Tony Stark, sei lá, sabe? Mas ele tá fazendo isso de pura inveja, cara. Porra, não tem outra palavra. Desculpa ter esse tempo por ser forte, mas ele tá, e parece que ele tá, sabe? Eu espero que ele reveja isso, tá? E não é nem respeito aos profissionais que vão estar nesse novo filme, ok? É mais pra preservar a história dele como ator, que com certeza é muito maior do que aquele filme do Mario que ele fez, lógico. O que você acha? Comenta aqui embaixo. Você acha que ele tá certo? Você acha que ele tá errado? Comenta, bota pra fora aí qual o erro dele, qual o acerto dele. Comenta aqui embaixo. Não esquece, toca aqui, ativa o sininho. A sua inscrição é importante. Você tem que estar aqui, estamos chegando a 13 milhões. Será que a gente bate antes do Natal? Acho que sim, hein? Pô, tu tem que estar aqui. Tá entrando a galera, tá entrando, tá ficando. Pô, tamo forte. Tamo power, hein? Power pra caramba com você, principalmente. Obrigado de coração você, Casca Grossa. Feliz 2023. Até a próxima. Fui!